E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma das aberturas que vocês mais me pediram, que é a de Obava London. Nesse vídeo você vai aprender todos os temas principais, as armadilhas principais, e você vai aprender a jogar contra diversas respostas do seu adversário, ou você vai aprender a jogar contra, caso você não tenha interesse em acabar até o final do vídeo, incluindo essa abertura no seu repertório. Então vamos lá. Para apresentar bem a abertura, eu vou mostrar para vocês uma partida de mestre que acabou em apenas 7 lances, jogada pelo próprio Jobava contra um oponente cujo nome eu não sei pronunciar, mas vai estar aparecendo aí na tela. Não vou nem tentar falar o nome desse cara. Tivemos peão em D4 por parte das brancas, peão em D5 por parte das pretas, cavalo em C3, que já é um lance interessante nas aberturas de peão da dama. Esse cavalo geralmente não vai para a casa de C3, você vê que é muito mais normal deixar o peão de C livre para se movimentar ou para C4 ou para a casa de C3, como é o caso do gambito da dama, da abertura catalã, do sistema London normal, né? 99% das aberturas de peão da dama vão mirar para o roque curto. Cavalo em C3 é um lance que já mira uma ideia de roque longo, a gente está desenvolvendo a ala da dama antes. O adversário do Jobava jogou cavalo em F6 e temos bispo em F4, que é a abertura sistema Jobava London, né? Esse cavalo em C3 e o bispo em F4 configuram o sistema Jobava London. O jogador de pretas aqui jogou um lance super natural, C5. Esse lance, inclusive, é o lance que eu recomendo a você que está assistindo que você jogue. Ele por si só um lance bom, tá contestando o centro das brancas, e o jogador de brancas não deve capturar o peão, porque se você toma esse peão que parece de graça, as pretas avançam o peão para a casa de D4, né? E aqui muitos jogadores tentam o golpe cavalo em B5 e esquecem que o cavalo não está defendido para dar o ataque duplo na casa de C7. Então depois de dama cheque, o cavalo não pode voltar para a casa de C3, porque o peão está defendendo a casa. Se você jogar o simples C3, dama toma cavalo. Então, você não pode de fato capturar esse peão. Você deve fazer o quê? Jogar peão em E3, solidificando o seu centro. E o jogador de pretas, que é um grande mestre por sinal, jogou cavalo na casa de C6, que é um erro terrível que perde o jogo de maneira imediatamente. O jogador de pretas tinha na época 2.480 pontos de rating e ele caiu nessa. Temos 15 partidas de mestre na base de dados nessa posição, onde pretas estão simplesmente perdidas depois do quarto lance. Curioso também, outra estatística que eu vou jogar aí para te encorajar, é que o lance cavalo em C6, na base de dados do Lichess, tanto de mestre como dos jogadores amadores, é um lance que é jogado mais por jogadores mais fortes. Por quê? Porque eles estudaram como se joga contra o sistema London. E essa daqui é a linha principal contra a London sem o cavalo em C3. Então é bacana que o cara estuda para ganhar da London, você muda um lance da abertura e tudo que ele estudou vai contra ele. Nessa posição, cavalo em B5, obviamente, é o lance que vence essa armadilha principal. Não dá para parar cavalo em C7, cheque sem perder um pouco de material. Então o jogador de pretas, obviamente, não pode deixar o cavalo em C7 vir, tirando o roque e ganhando uma torre. Então ele acabou entregando um peão para o Jobava, jogou peão em E5. Jobava, felizmente, aceitou o peão, né? Você pode tomar de bispo, pode tomar de peão, você que escolhe. Os dois lances são excelentes. Qualquer que seja o caso, o adversário agora tem que movimentar o cavalo da casa de F6. Brancas já tem um peão a mais, né? Então o correto aqui para ele, curiosamente, seria ou jogar A6 com o tempo no cavalo, aí se você tomar o cavalo ele toma o seu, ou voltar o cavalo para a casa de G8, mas o jogador de pretas caiu em outra armadilha dentro da armadilha, né? Porque ganhar um peão não é suficiente para você esmagar o espírito do seu adversário. Então ele continua jogando. E ele quer manter o cavalo no centro, ele jogou cavalo em E4 e esse lance perde. Pause o vídeo e veja se você encontra o lance que Jobava jogou contra esse mestre para poder, né, levar para casa a partida. Pausou? Encontrou? Eu espero que você tenha encontrado o incrível lance dama por D5. Esse daqui é um sacrifício brilhante de dama logo no 7º lance da abertura, que não é bem um sacrifício, né? Porque depois que o adversário toma, temos o rei de todos os cavalos na casa de C7, ameaçando o rei, a dama e a torre. Um belíssimo ataque triplo que faz o adversário ter que abandonar a partida, porque ele vai estar caminhando para um final sem roque, sem grandes lances de desenvolvimento. E também, por exemplo, depois de cavalo toma, você tem uma ideia, claro, de fazer um roque longo, colocar a torre na cara do rei. Pretas estão completamente perdidas. Essa daqui é a armadilhazinha principal, é um teminha bem bacana, que você com certeza vai utilizar, porque é muito difícil de você não ver. Quer dizer, é muito difícil de você prever isso se você não tiver estudado ou já caído uma vez, né? Você tem que cair a primeira vez para depois você parar de cair nesse golpe. Mas é o golpezinho principal que funciona toda vez que o cavalo vem para casa de C6, seja com ou
sem a movimentação do peão da casa de C5. Se ele jogar só cavalo em C6 direto, cavalo em B5 ainda vai ser a resposta que você tem para ganhar material, né? Forçando o adversário a jogar E5, D por E5, cavalo em E4 seria um erro novamente por conta de dama por D5. Então, esse é um teminha que você tem que ficar de olho, porque é um teminha que é muito recorrente no sistema Jobava-London. Eu peço que se você já tem aprendido alguma coisa de novo até aqui no vídeo, tá gostando do caminho que esse vídeo está tomando, tá gostando do caminho que essa abertura tá tomando, deixa o likezinho no vídeo aí, se inscreve no canal e agora bora trocar uma ideia do que você deve fazer caso o adversário não caia na armadilha. Então, como foi discutido, a ideia do ataque de Jobava-London é uma ideia de rock longo. Então, primeiramente, quando você joga o sistema de Jobava-London, os lances naturais do seu adversário são peão em E6 e bispo em F5. E nesse vídeo você vai sair preparado para essas duas variantes e você vai sair também preparado para o caso do adversário jogar algo moderno, por exemplo, fianquetar, né? E não de fato contestar o centro com o peão na casa de D5. Então a gente vai abordar essas três possibilidades distintas em conjunto com a que a gente acabou de ver. Vamos primeiro, né, no caso do adversário tirar o bispo. Por quê? Se bispo em F5, que é um lance muito natural, muito forte para as pretas aqui, o jogador de brancas tem um plano muito simples de seguir. A gente quer fazer o roque grande, e a gente quer, depois do roque grande, um ataque na ala do rei. Então a gente vai movimentar esses peões. Já que a gente não consegue utilizar do peão de C para contestar o peão de D5, o que a gente vai usar? A gente vai usar do peão de E. A gente quer jogar F3 e, eventualmente, quando possível for, jogar o E4 para poder contestar o centro do adversário. Então a gente faz justamente isso. F3 é o lance. Eu sei que a gente sempre fala, não movimente o peão de F na abertura. Isso expõe o seu rei, isso vai gerar problemas para você. No entanto, nesse caso, não existe nenhum problema para o jogador de brancas em jogar o F3, porque a gente não vai expor o rei, porque o rei quer ir para a ala da dama. Então a movimentação desses peões é completamente livre. O jogador de pretas aqui, em 99% dos casos, joga o lance E6. Olha que eu já vi cavalo em C6 aqui sendo jogado. E aí a nossa ideia, por exemplo, do cavalo na casa de B5 já é um pouquinho mais fácil dele resolver. Ele pode jogar torre em C8, agora que o bispo saiu de lá. Então não funciona, tá? A gente vai seguir com o mesmo plano, né, caso o adversário jogue cavalo em C6, que é o plano de expansão na ala do rei. Olha só, o F3 ele apoia o E4 no futuro. No futuro, agora não dá para jogar. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai ganhar bastante espaço na ala do rei, jogando G4 com tempo no bispo e depois jogando H4 com tempo no bispo também. Por que esse lance vem com tempo no bispo? Porque nessa posição, caso o nosso oponente não jogue ou o lance H4, ou o lance H5 ou o lance H6, o bispo dele vai ficar preso. Estamos ameaçando, é claro, o H5. Então ele tem que reagir com a movimentação do peão de H. Em qualquer um dos casos, né, quando o adversário movimenta o peão de H, ele já fica numa posição um pouco desconfortável de jogar. Por quê? Porque ele agora não tem mais aquela ideia de fazer o roque curto. O roque curto aqui para as pretas é extremamente perigoso. Então, quando ele movimenta o peão de H, como que a gente vai seguir atacando? A ideia é a seguinte, ó, ele vai ficar correndo no centro, a gente está mais ou menos próximo de fazer o roque. Então, o plano é o plano que sempre foi. A gente quer em algum momento jogar o E4 para romper o centro do tabuleiro e expor o rei do adversário. Temos ainda alguns truques para expor o rei do adversário. Vamos lá. Jogamos o H4, forçando a movimentação do peão de H. Primeiramente para H5, depois a gente trabalha o que é que a gente vai fazer se ele jogar o H6, que muda um pouquinho. O H5 permite o G5 chutando o cavalo, e esse cavalo estava preparando para brigar pela casa de E4, ele estava brigando pela casa, então ele não está mais. Esse G5 é um lance excelente, tá? É um lance muito bom, você precisa jogá-lo para bagunçar a posição do jogador de pretas. Cavalo em D7 aqui é basicamente um dos únicos lances que ele tem. E agora, a outra peça que você quer se livrar, que é uma peça incômoda, é esse bispo de casas claras. Ele é uma peça defensiva muito forte. No momento que você chutou o cavalo, seu próximo plano vai ser chutar o bispo do oponente. Fica de olho que ideias de cavalo em B5 aqui nessa posição, antes dele desenvolver o cavalo, também são bem fortes, né? Então a gente joga o E3 para que o bispo possa vir para a casa de D3. O nosso plano é se livrar desse bispo aqui. E o adversário geralmente vai jogar ou C5, ou A6, ou cavalo em C6, alguma coisa do gênero. Cavalo em C6, né? A gente vai jogar bispo em D3. C5, A6, qualquer lance, a gente vai trazer o bispo para a casa de D3 com o objetivo de se livrar do bispo de casas claras. O correto para o adversário é ele mesmo efetuar a troca. Por quê? Digamos que o nosso oponente jogue, por exemplo, um lance mais bobo aqui, tipo cavalo em C6, né?
Quando a gente efetua a troca, a gente enfraquece muito a estrutura do oponente. De repente, se ele permite que isso ocorra, o rei dele vai ter que vir para casa de F7 para ficar de olho no peão, né, nas bases da cadeia de peões. A gente pode jogar um simples dama D3, ó, vem com tempo no peão de G, forçando o rei em F7, que não é um lance que ele queria jogar. E agora, por exemplo, as nossas ideias de abertura central após o roque longo são muito, muito fortes, né? Essa posição já está muito fácil de jogar. Tanto o E4 vai vir com muita força, né? A gente pode jogar roque longo, desenvolver o cavalo, trazer uma torre para a coluna F. É uma posição bem tranquila para o jogador de brancas jogar, tudo bem? Então o mais correto para ele vai ser ele executar a troca. Então, ó, ele toma, e quando a gente toma de volta, existe uma ideia muito, muito bacana, que é a ideia do sacrifício de peão na casa de G6. Então, ó, essa é a última ideia que eu vou passar nessa linha do H5, porque o sacrifício de peão na casa de G6, e se ele for bem executado, ele leva a um ataque brilhante. Então vamos lá, lances mais comuns da posição. C5, tentando contestar o centro, e G6 sacrificando o peão. O que acontece se o adversário aceita o peão sacrificado? Óbvio que a maior parte dos jogadores não vão aceitar esse peão porque eles sentem o perigo do dama toma G6. Mas só a título de curiosidade, se peão toma, a gente tem checkmate em 3 lances. É isso aí. Brancas jogam e tem mate em 3. Eu te desafio a pausar o vídeo e tentar resolver essa posição aqui para o jogador de brancas, viu? Brancas jogam e dão mate em 3 lances. Pausou? Encontrou? Eu espero que você tenha sido capaz de encontrar. Dama por G6, um lindo lance, né? Esse daí tava fácil. E força rei em E7. E agora chega a parte difícil do checkmate, né? Não é bispo G5 que, enfim, né, permite o adversário cavalo em F6. Não é peão toma. A ideia é cavalo em D5. Um lance maravilhoso para quê? Para se livrar desse peão e poder seguir com o bispo em D6. Checkmate. Posição belíssima, belíssima, né? Então o adversário não pode aceitar o peão G6. Ele tem que fazer o quê? Movimentar o peão de F, tem que jogar F6. E isso daí facilita ainda mais o seu plano de eventualmente romper aqui com o E4. Então a ideia vai ser jogar o E4, o adversário está com poucas casas para o rei. Curiosamente, essa posição é tida como igual pelo engine, né? O Stockfish ele olha para essa posição e fala: ah, isso aqui está perfeitamente igual, né? Mas em jogos humanos é muito mais fácil das brancas desenvolverem a posição. Porque o jogador de brancas tem uma ideia muito clara do que ele quer fazer, né? As brancas querem fazer um roque longo, por exemplo, jogar cavalinho E2, né? Cavalo em G3, E4, trazer a torre para a coluna E. E as brancas têm um plano muito claro, por isso que essa abertura é tão forte e tão fácil de executar, principalmente em nível amador, tá? Isso daí se H4, H5, porque você pode chutar o cavalo e forçar esse tipo de ideia. E se quando você jogar o H4 com tempo no bispo, o adversário jogar o H6, isso muda alguma coisa? Muda um pouco, porque não existe mais aquela ideia do G5 chutando o cavalo, né? O G5 simplesmente vai permitir ao adversário algo como peão toma, né? E você já não pode tomar de volta, né? Você vai ter que tomar de volta de bispo, que não é ideal. Então o que você vai fazer aqui? Você vai querer trocar o bispo da mesma forma, né? A ideia vai ser peão em E3 e bispo em D3. Então vamos dizer que o adversário siga com ideias naturais aqui também. Ele joga o A6 para parar o cavalo em B5, bispo em D3. Já sabemos que o ideal para ele é efetuar a troca ele mesmo, a gente toma de dama aqui. E depois você vai para uma ideia de roque longo. Isso o adversário jogando muito bem. C5, a gente joga o roque longo. E as ideias agora são muito semelhantes ao que vimos na última variante, né? Você quer fazer o quê? Você quer conseguir abrir o centro jogando o seu E4. Como você vê, o jogador de pretas teve que fazer muitos lances profiláticos. Ele teve que movimentar muito o bispo por conta da avalanche de peões. Ele precisou jogar alguns lances laterais aqui de peão para poder impedir algumas ideias agressivas suas, então ele ainda está correndo no centro, ainda está faltando em muito o desenvolvimento, então a nossa ideia vai ser romper o centro para atacá-lo ao longo da coluna E. Então, ó, eu espero que, caso você enfrente bispo em F5, você já tenha uma ideia muito tranquila do que fazer. Só lembrando, em caso de bispo em F5, a ideia vai ser o F3, seguido pelo G4 e o H4, que dá ao jogador de brancas um belo ataque aqui nas alas e depois transferimos esse ataque no centro do tabuleiro. Vamos agora falar um pouquinho da linha principal. A linha principal vem quando nós temos a posição do sistema de Jobava-London e o nosso adversário não tira o bispo para a casa de F5 e nem joga peão em C5. Ao invés disso, ele apenas acelera o seu desenvolvimento com E6. Nesse caso, nós temos a posição mais chata, né? Porque o adversário
ele não tá te permitindo nenhum tipo de ataque, ele vai jogar muito solidamente, depois ele vai jogar bispo em E7, vai fazer o roque e a posição fica muito mais calma do que deveria. Ainda temos algumas ideias agressivas bem legais, então o que eu recomendo a você é jogar cavalo em B5 mesmo que não exista nenhuma ameaça real de ganho material. Nesse caso, o adversário pode defender de várias maneiras, né? Ele pode jogar bispo em D6 para parar e ele pode também jogar cavalo em A6 e os dois lances lidam com a sua ameaça na casa de C7 e os dois têm a sua vantagem. Primeiro, e mais comum em nível amador, se ele joga bispo em D6, você ganha o par de bispos. A ideia é você tomar de cavalo, ele vai ficar com uma estrutura de peões inferior porque ele fica com peões dobrados e você tem uma vantagem posicional, que é a vantagem do par de bispos. Nesse caso, as ideias de ataque na ala do rei são muito mais difíceis de executar, porque ele tem mais peões na ala do rei do que você. Então, a ideia tradicional é você simplesmente desenvolver de maneira calma e fazer o roque. Então, E3, por exemplo, cavalo em F3. Evita o bispo em D3, viu? Bispo em D3 aqui cai tema, acaba sendo tema, por quê? Se você jogar bispo em D3, ele vai jogar torre em E8 e existe uma ameaça de ganho material das pretas. Ele está ameaçando E5 com o tempo no bispo, depois E4 te dando um duplo. Então evite bispo em D3, é um lance muito natural, mas que é melhor não jogar. É melhor jogar bispo em E2, por mais estranho que pareça. E a ideia para o jogador de brancas aqui vai ser jogar de maneira simples, fazer o roque, finalizar o desenvolvimento e jogar, na realidade, no centro do tabuleiro, aproveitar da vantagem do par de bispos e aproveitar que você não tem peões dobrados, tudo bem? Se em qualquer momento ele jogar, por exemplo, torre em E8 e conseguir o E5, a sua ideia é simplesmente não capturar, tá? Você não tem vantagem em tomar o peão da casa de E5, não existe nenhuma vantagem para você, porque você apenas desdobra peões dele. Você pode só voltar, se ele avança, ele mantém uma estrutura com peões dobrados e a posição segue razoavelmente favorável para o jogador de brancas, tudo bem? Caso ele defenda com o cavalo em A6, você acaba forçando o seu adversário ao desenvolvimento em uma casa passiva. Esse cavalo, na verdade, não gostaria nem um pouco de estar aí. Os dois jogadores desperdiçaram meio que um lance, porque você desperdiça um lance com o cavalo em B5. Eventualmente ele vai jogar C6 e você vai ter que voltar, mas ele também vai ter que tirar o cavalo dessa casa e colocar o cavalo na casa de C7 para ele voltar para o jogo. Nesse caso, as ideias agressivas para as brancas não param por aí. Temos peão em E3 como lance principal, bispo em E7, cavalo em F3 e roque. E nessa posição, a nossa ideia não é um calmo roque curto, né? Nessa posição, o jogador de brancas ainda pode manter vivas as esperanças de um ataque na ala do rei. Você vê que a gente desenvolveu o cavalo para a casa de F3, você vê que a gente não jogou F3 para jogar G4, H4, todas essas ideias. Mas as ideias agressivas não param. Se você quiser nessa posição jogar G4, você pode. Se você quiser nessa posição jogar F3 e G4, você pode também. Se quiser jogar H4, pode também. O que eu recomendo é o cavalo em F3 e H4 com uma ideia de levantamento de torre. Você ainda quer fazer no futuro o seu roque longo, mas a ideia vai ser jogar algo como torre em H3 no futuro. Passar essa torre para G3 e atacar o rei das pretas por aqui. É uma posição muito desconfortável para as pretas jogarem. E apesar do computador avaliar essa posição igualmente, nos lances mais naturais, tipo o C5 da vida, as brancas ainda vencem 60% das partidas. Se C6 você volta o cavalo para C3 de qualquer maneira, e nessa posição, por exemplo, você está ameaçando capturar o cavalo do adversário, dobrando peões, então o natural para ele vai ser jogar cavalo em C7. Eu vou te passar mais um truque nessa linha antes da gente seguir, porque nessa posição é muito comum também, principalmente conforme o nível for subindo, o jogador de pretas defender a ameaça de bispo por cavalo com a dama, jogando dama em B6. E esse lance parece forçar torre B1 para defender o peão da casa de B2, e dessa maneira você fica numa situação onde você não tem mais como fazer o roque grande porque mexeu a torre. Não é forçado jogar torre B1, você pode jogar A3. Ah, mas e se ele capturar o peão da casa de B2? Quem viu o vídeo dos peões envenenados já conhece o tema, tá tudo muito bem defendido. Se dama por B2, eu acho que você sabe qual seria o lance que vence a partida aqui para o jogador de brancas. Mas, só para deixar minha consciência limpa, não falar que eu não falei, cavalo em A4 e brancas estão completamente ganhas. Se ele não tomar o peão, jogar C5, né?
a gente coloca o cavalo em E5 e depois faz o nosso levantamento de torre com um ataque ao rei negro. Acredite ou não, é uma sequência longa de lances, mas isso tudo já foi jogado várias e várias vezes por mestre. Essa exata mesma sequência é tudo teórico. Temos 22 partidas de mestre na base de dados e nem uma única derrota para o jogador de brancas. Dessas 22 partidas, temos 80% de taxa de empate e 20% de taxa de vitórias para o jogador de brancas. E brancas nunca perderam uma partida a partir dessa linha de abertura, o que deve ser muito encorajador aí para você que quer tentar jogar o sistema de Obava London nas suas partidas amadoras. Agora, para a parte final, vou ensinar vocês como a gente joga contra uma defesa Índia do Rei ou uma defesa Pirk, que é o mesmo sisteminha no quesito de configurações de peça. Então, o que a gente faz se o seu adversário estiver jogando de maneira moderna e você vai ter uma preparação muito bacana? Vamos lá. Jogamos peão em D4, o adversário joga cavalo em F6. É o primeiro ponto que você já tem que se atentar. Opa, tá jogando alguma coisa diferente de D4, D5. Você segue com o cavalo em C3, continua sendo um lance muito bom. O adversário aqui tem a chance de transpor. Ele pode jogar E6 e depois D5, né? Então, por exemplo, se jogar E6, você vai seguir a ideia da Obava London. Bispo em F4, provavelmente ele joga D5 e a gente vai para a linha principal, onde você joga aquela ideia de cavalo em B5 para forçar o cavalo em A6 e tudo aquilo que a gente já estudou. Caso o adversário aqui jogue peão em G6, no entanto, eu quero que você mude um pouquinho os planos, tudo bem? Nesse caso, e apenas nesse caso, você não vai fazer exatamente a mesma coisa, porque esse bispo em F4, ele vai jogar D6 e o seu bispo fica inútil nessa situação. Você não vai ter pressão na casa de C7. Contra essa abertura específica, não faz sentido jogar da maneira normal que você jogaria no sistema de Obava London. Então, ao invés disso, vamos ter alguma preparação. Eu prefiro que você jogue E4 e esse lance transpõe a abertura para uma defesa Pirk, que é uma abertura de peão do rei. O adversário tem que jogar D6 para você não jogar o E5 chutando o cavalo. E nessa posição eu vou te ensinar uma linha específica da Pirk que é muito bacana e pega muita gente na preparação. O que a gente está mais acostumado a jogar são planos de Rock Long. Então, bispo em E3, bispo em G7, algo como F3, dama D2 e Rock Long. Isso tudo pode ser jogado, é claro. Mas para você que não tem uma preparação específica para o ataque iugoslavo, que está jogando essas ideias do sistema de Obava London, eu vou recomendar bispo em G5. É uma ideia muito bacana, é a variante Burn e essa daqui o cara tem que estar muito bem preparado para enfrentar. Vamos lá, o adversário joga bispo em G7, é um lance natural. Note que ele não tem interesse em chutar o seu bispo. A movimentação dos peões aqui na ala do rei expõe demais o rei dele. Isso daqui, ó, é muito ruim porque ele perde segurança de roque. Então, você fica feliz se ele fizer isso, né? A ideia depois vai ser jogar um H4 e tentar romper a ala do rei por ali. O adversário vai ficar com o roque muito comprometido. Então, bispo em G7 é mais natural. Aqui agora, eu tenho um lance muito bacana para você, que é o lance E5. Esse avanço de peão é muito venenoso. Por quê? Na maior parte das variantes da defesa Pirk, o avanço E5 não ameaça nada. Se você jogar uma linha quieta da Pirk, cavalo em F3, por exemplo, se você joga o E5, o adversário não tem que ter medo. Ele toma em E5, aí ele tira teu roque e depois ele joga cavalo em G4 e ganha material, né? Nessa linha específica, com o bispo em G5, a coisa é diferente. Veja só, no momento que você jogou o bispo em G5, o E5 aqui, ele é um lance um pouco mais venenoso, porque você está mais próximo de um roque longo. Nessa posição, se o seu adversário captura o peão e ele vai para aquela mesma ideia, você toma de volta, ele troca damas e joga cavalo em G4, ou joga cavalo em G4 imediatamente. Então, digamos, cavalo em G4 é um lance melhor, não perde. Você vai jogar dama por dama, tirando o roque do adversário, roque longo com cheque, ganhando tempo no oponente, né? Então, por exemplo, aqui você já tem uma posição muito agradável de jogar. Se cavalo em D7, por exemplo, não se preocupe com perder esse peão, não se preocupe muito com o duplo, você pode jogar o lance E6, né? E o cavalo do adversário está cravado. Se F toma E6, você joga H3 defendendo o duplo e depois você vai atrás desse peão com algo como bispo em C4. Vai ficar muito difícil do oponente defender a posição está muito dura aqui.
Mas qual que é o pulo do gato? O pulo do gato tá nele trocar damas. Se ele joga dama por dama, aqui ó, você avança, ele troca, peão toma, e ele toma a sua dama, rapaz, você tá ganho. Dama toma dama é um erro gravíssimo, porque agora o lance natural dele, cavalo em G4, perde o jogo para o simples cavalo em D5 e não tem defesa a casa de C7. Olha que bacana, não tem um lance que defende. Cavalo em A6, bispo por cavalo. Se ele caminha o rei aqui, por exemplo, né, ele tá entrando num cheque descoberto. Por fora que você tem bispo toma, né? Mas ele tá entrando no cheque descoberto. Simples cavalo em B6 aqui ganha, né? A torre de qualquer forma. Então, esse E5 é muito venenoso. O que o adversário deve fazer? Cavalo em D7 é o lance correto. E agora você joga mais um lance venenoso, o F4. Para que serve o F4? Serve para, se qualquer momento ele jogar H6, você volta o bispo e não tem G5. Você vê? Você controla essa casa mais vezes do que ele. Então esse F4 é um lance forte que desencoraja o H6 por parte do adversário. Ele faz o roque, jogamos cavalo em F3. Um lance mais comum nessa posição aqui vai ser o lance F6. Olha que bacana, né? A partir dessa posição, o seu plano é muito simples. Você quer fazer roque longo, então depois você vai tirar suas peças para casas naturais, bispo C4, dama D2, roque longo. Você tem uma avalanche de peões planejada. Se em qualquer momento ele tentar tirar o seu bispo daqui, H6 não funciona porque bispo em H4, simples e tranquilo. E se ele jogar o F6, que é o lance mais comum de longe, né? É um lance que já foi jogado aqui 7.000 vezes na base de dados. Aí eu tenho uma sequência absolutamente brilhante para você, que vai te dar, inclusive, checkmate, né? E vai valer o seu like nesse vídeo. Se F6, ele expõe o rei. Então o primeiro lance da sequência é bispo em C4 cheque. Esse lance é muito forte. Força o rei do adversário a ir para casa de H8. Natural, até aí tudo bem. E agora vem o lance brilhante da posição. Esse lance realmente é muito bacana. Olha só, H4. Você sacrifica o bispo da casa de G5. E a ideia, se ele aceita o bispo, provavelmente o que o adversário está pensando é: se eu tomar o bispo, né, você vai tomar de volta e agora a torre tá na cara, né, do rei. Mas não, na verdade essa posição é boa para as pretas. Pretas têm torre por F4. E o jogador de pretas não somente segura, como ele tá ganhando. Na verdade, as pretas estão melhores do que você, porque não existe nenhum plano concreto de usar a coluna H para vencer essa partida. Ao invés disso, se ele toma o seu bispo, você joga o segundo lance brilhante da sequência, H5. E não dá para ele impedir a abertura da coluna H. Peão de H toma G6 é inevitável, porque o peão de G6 não consegue se mover. Se ele toma o peão ele mesmo, né? Aí é muito simples, cavalo por G5, seguido por dama toma H5, né? A vitória é simples e tranquila e fácil de executar. O cavalo também está ameaçando entrar na casa de F7. Aqui, por exemplo, você quase não tem problemas. Mas se ele não toma, joga cavalo em B6 com tempo no bispo, por exemplo, peão toma, ameaçando torre por H7. E novamente a posição é praticamente indefensável, porque vai cair o peão de G5 depois. Então, ó, se H6 é cavalo por G5, ou peão toma G5, né? A posição tá muito potente para as brancas. Se cavalo toma bispo, você tem peão toma, o bispo dele tá preso. Se cavalo toma bispo antes, né? Então, ó, você toma o peão, ele toma o seu bispo, agora torre por H7. E depois cavalo por G5 e as brancas têm checkmate nos próximos 11 lances, mas você não precisa decorar isso. Eu te desafio a perder uma partida nessa posição. Eu te desafio, é muito difícil de perder chegando numa posição como essa. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido bastante essa preparação. Eu espero que tenha valido o seu like nesse vídeo, sua inscrição nesse canal. Se sim, deixa um comentário aí também. Um abraço e até a próxima!